Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Download da Notícia. Na rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, em breve FM 82.3. Download da Notícia. Muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado pelo horário de Brasília. Agora são 17 horas e 14 minutos e na capital paulista os termômetros marcam 23 graus. Começando mais uma semana, minha gente. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição. Desta segunda-feira, hoje é dia 13 de abril de 2016, outono brasileiro, dia do hino nacional brasileiro, dia do jovem e dia do beijo. Eu sou Gil Toreira, falando direto da nossa central de jornalismo aqui na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde a partir de agora nós vamos conferir juntos todos os destaques das regiões de cobertura da Guardiã, com as notícias regionais, além das notícias nacionais e também internacionais. Estamos ao vivo pela Guardiã da Notícia, no FM 82.3 e com imagens pelas nossas redes sociais e também pelas nossas multiplataformas, aguardiandanoticia.com.br. Também estamos no nosso canal do YouTube. Estaremos juntos hoje até às 18 horas. Comigo aqui nos estúdios do DN2, nossa equipe está pronta para mais uma edição. A Aline Matos na transmissão e na técnica, a Isa nas redes sociais, na edição o Marcos, a Roberta Santana e o Felipe Rafael, Gustavo Cópia na mesa de som e também na produção, juntamente com ela, a Kathleen Costa, que já está aqui comigo. Kathleen, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gil, para você e para todos que acompanham o Download da Notícia, segunda edição. Vamos então aos destaques desta segunda-feira, Kathleen. São Paulo. Prefeito Ricardo Nunes destaca os avanços do programa Pode Entrar, o maior projeto habitacional da história da capital. Ainda em São Paulo, vereadores debatem obra do piscinão do Capão Redondo com a população. Tudo isso nesse final de semana. Guarulhos. Comissão especial de inquérito aguarda documentos e quer ouvir responsáveis por empreendimento no Cocaia. ABC. Em Santo André, prefeito Gilvan Ferreira reforça o anúncio sobre o feirão de inclusão produtiva e emprego, que vai até o dia 30 de abril. Vale do Paraíba. Destaque tecnológico, São José dos Campos vai ganhar o primeiro data center do município. Santa Catarina, estado registra menor número de homicídios em quase 2 décadas. Salvador, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia dá posse ao novo desembargador Maurício Kertzmann. Brasília, 4 deputados distritais mudam de partido na janela eleitoral. E ainda, Gil, neste editorial teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico com as principais notícias, com análises e comentários que movimentaram esta segunda-feira. No noticiário internacional, Papa Leão XIV critica duramente durante os belicistas e faz apelo global pela paz. Basta de guerra, disse o Papa. E por fim, Gil, nesta edição teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã com um resumo das principais notícias do dia, com as participações dos jornalistas Francisco Trevisan, no Litoral Norte, e o Ricardo Café, no Alto Tietê. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta segunda-feira, 13 de abril, já está no ar. Download da Notícia. Abrimos o nosso editorial com a participação exclusiva e especial da jornalista Gabriele Tricânico, que fala direto de São Sebastião, litoral paulista. Gabi, boa tarde, seja bem-vinda. Já que nos acompanha, mais uma participação aqui direto do Litoral Norte. E a gente começa falando da confusão e do silêncio do senador Ciro Nogueira com a Federação do União Progressistas, Gil. Um pouquinho mais cedo eu havia feito a minha apuração, conversado com Milton Leite, que é o presidente do Partido União Brasil no estado de São Paulo, mas até o momento
silêncio do senador Ciro, mas os interlocutores, o entorno do Partido Progressista, o entorno, os deputados, né, e as pessoas que eu fui fazendo ao longo dessa tarde, as minhas apurações, confirmam que o senador Ciro disse sim que irá presidir a Federação do União Progressista aqui no estado de São Paulo. Agora, a pergunta que não quer calar, e eu acho que é essa resposta que a gente precisa dar principalmente para a nossa audiência, para os formadores de opinião, para quem acompanha a Guardiã da Notícia, Gil, Ciro Nogueira é senador pelo estado do Piauí. Ele irá vir para o estado de São Paulo para despachar com os prefeitos? Como é que ficará isso? Porque, nesse momento, para essas eleições, a federação não terá impacto algum. Quem irá presidir ou quem não irá presidir. O Milton Leite, do outro lado, já deixou muito claro que ele irá seguir as regras do Estatuto da Federação. Quem tem mais deputados é quem irá comandar essa federação. Agora, o Ciro, se o Ciro presidir essa federação, ele vai deixar o estado dele para vir aqui para o estado de São Paulo? Ou ele vai colocar o deputado Maurício Neves para despachar no lugar dele? Essas são as dúvidas que a gente gostaria de questionar com o senador, que é presidente nacional do partido, e para também esclarecer para quem está acompanhando essa briga interna dessa federação que a gente já sabia que ia dar essa confusão, mas nem tanto, né, Gil? Olha, vamos por partes. Nós fizemos contato com o senador, mas infelizmente ele não respondeu. Fizemos contato também com líderes e partidários e também não fomos atendidos, até porque acho que pela notícia que acabou de sair e poucas pessoas têm acesso às informações corretas. De qualquer forma, Gabi, com relação ao expediente, como se dará o expediente, embora o senador seja do Piauí, a estratégia para esse expediente é o atendimento aos prefeitos paulistas, que deve seguir alguns pilares articulados pela cúpula partidária. Uma delas seria a intervenção e a pacificação. A sua nomeação aí visa encerrar aquela queda de braço que está tendo aí com o deputado federal Maurício Neves, e aí entra naquilo que você falou, talvez dividir com ele. E também o ex-vereador Milton Leite, que eles disputam aí o controle da federação no estado. O foco seria o interior, a gente sabe disso. E o partido tem reforçado a sua presença no interior paulista com ativação aí do diretório regional, como aconteceu por último aqui em Botucatu, no interior de São Paulo. Quer dizer, o atendimento aos prefeitos, Gabi, quem nos acompanha aqui, no pós-eleição, deve ser descentralizado por meio dessas sedes regionais. Quer dizer, não vai ser aquela coisa comum, né? Ele vai dividir. Isso vai ser. Agora, o comando deveria ser feito direto de Brasília, né? Devido à relevância nacional e à tendência. Mas ele vai pelo estado dele, o Piauí. Então, ainda muita coisa sendo apurada, poucas informações oficiais. As fontes não responderam, mas nós estamos em cima. Quer dizer, é um imbróglio meio complicado, viu? Até para gente que entende um pouco. É difícil de entender como vai ser essa estrutura de federação, viu, Gabi? Do PSDB com o Cidadania, que foi a primeira federação que a gente acompanhou nos últimos 2, 3 anos, 4 anos atrás, salvo engano. As dúvidas da federação, de quem vai presidir a federação, é porque após essas eleições agora de 2026, é que aí o bicho começa a pegar. O problema não é agora. Então o Ciro vai presidir só para fazer uma intervenção agora, nesse momento, ou ele vai ficar para poder estancar essa confusão, essa disputa, essa briga do deputado Maurício Neves com o presidente Milton Leite? Essa é a dúvida, é isso que a gente quer saber do senador Ciro, que não respondeu a nossa reportagem. O Rueda também, silêncio do Rueda, que é o presidente do União Brasil. A federação tem 2 partidos e 2 presidentes, tem o Ciro Nogueira e tem o Rueda. O Rueda também não se manifestou. Então, a gente quer entender como é que vai ficar isso. Agora, eu volto a repetir, eu conversei com alguns deputados e os deputados me disseram, olha, Gabi, neste momento não vai impactar em nada, porque cada partido tem ali a sua parcela, né, dentro da federação. Então, por exemplo, se a chapa tem 70 deputados, é 35 para um lado, 35 para o outro, e o mesmo valor de fundo. Mas e depois que passarem as eleições e começarem a ser discutidas as eleições municipais? A gente quer saber, não, é só uma intervenção momentânea e depois a gente vai seguir o que está no estatuto.
no Estatuto da Federação é quem tem mais deputado, ou melhor, quem tem maior representatividade é quem assume o comando da federação. É isso, essa é a dúvida, é isso que a gente precisa trazer aqui para a nossa audiência e para quem acompanha pelas ondas do 82.3 FM e para quem nos acompanha nas multiplataformas da internet, Gil. Para complementar, a liderança é compartilhada pelo Antônio Rueda. Consegui falar com ele por telefone um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, mas ele não quis se manifestar, pediu desculpas, disse que estava numa conferência, realmente havia muito barulho no local que ele estava e ele nem... Eu havia mandado uma mensagem antes falando do assunto, mas ele nem tocou no assunto. Pediu desculpas e desligou assim, quase que na minha cara. Mas não tem problema, nós vamos insistir. Agora, outro assunto que eu acho que vale a gente destacar, né, Gabi? A gente sabe que há uma resistência do Milton Leite nessa questão, né? A indicação do Ciro enfrenta realmente essa resistência que ameaçou implodir a federação em São Paulo, caso o senador assuma o comando estadual, o que ainda pode alterar a forma como o atendimento aos prefeitos será estruturado. Então, é o que você falou, tem muita coisa para acontecer. Gil, essa notícia saiu ontem na Folha de São Paulo, eu conversei com o Milton Leite hoje pela manhã, e na verdade é isso. O Milton disse que não tem nada contra o Ciro, que ele se dá super bem com o Ciro, só que ele disse o seguinte, olha... Onde está escrito? O Ciro falou para quem? Né? Para quem que ele disse que vai assumir a federação? Então, o que o entorno diz? Né? Aí, apuração com deputados, com interlocutores, com o entorno ali dessa federação, com os deputados tanto de um lado quanto do outro. O Ciro tem ali um pretensionismo pelo Maurício Neves, que é o presidente estadual, a gente sabe disso. O Ciro caminha ao lado do Maurício Neves. Então, a dúvida é, né, do lado ali do União Brasil e de quem acompanha, de quem já foi deputado de um lado e foi para o outro, o Maurício Neves vai ser ele que vai continuar atendendo pela federação? O Ciro vai delegar para quem? Né? Vai delegar para o Maurício vai delegar, por exemplo, para o Rafael Rodas, que é quem é o braço direito dele ali dentro do partido. Então, o que o União Brasil, a ala do União Brasil projeta, enxerga, é que vai ser mais do mesmo e que não vai ser justa, não vai ser uma liderança justa. Né? Palavras de alguns dos deputados que eu ouvi, não vai ser justo, porque existe uma administração, uma gestão centralizadora por parte do Partido Progressista, e aí eu não ouvi de 1, de 2, de 3, 4, ouvi de mais de 5 políticos ali que participaram ali do Partido Progressista, que, inclusive pessoas que ainda estão no Partido Progressista. Então a dúvida é essa, o que está faltando ali é sentar todo mundo na mesa e ter um entendimento sobre como ficará o futuro. Volto a repetir, Gil. Neste momento, não impactará em nada. O que vai impactar é no futuro. Eu vou deixar você falar agora um pouquinho, porque aí depois eu já vou trazer um exemplo, um modelo que a gente já fez uma apuração aqui no Litoral Norte e que pode trazer confusão nessa federação. Como o Maurício Neves é uma figura marcante e presente no interior de São Paulo, representando, eu entrei em contato com algumas lideranças do interior e todos eles falaram que realmente é o Maurício quem está no comando, é quem está conversando com os prefeitos, tem aquela questão toda. Então, alguns nem sabiam dessa questão, enfim. Bom, falando aqui ainda do Litoral Norte, o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, declinou de ser candidato a deputado federal pelo Partido Liberal, não se descompatibilizou, mas o seu filho, o vice-prefeito João Pedro Colucci, se filiou à União Brasil e será candidato a deputado federal, já que vice-prefeito, e aí a legislação é complexa, né, Gil? Vice-prefeito não precisa se descompatibilizar. Então, como é que fica, né? E aí o principal adversário do Colucci é o Manuel Marques, que é o ex-prefeito de Ilhabela, que acaba de ser filiado, aliás, esteve conosco semana passada nos estúdios lá no Congresso de Municípios, ao Partido Progressista. Ou seja, eu conversei com o Colucci, estive com o Colucci hoje, aliás, daqui a pouquinho a gente vai rodar uma entrevista com ele para falar sobre o Fundo Soberano, e ele já disse, olha, o União Brasil vai me dar a coordenação do Litoral Norte e do Vale do Paraíba para tocar aqui, para a gente fazer política aqui na região.
E aí eu te pergunto, como é que fica a federação lá em 2028, Gil? Vai ser como aconteceu lá em Ribeirão Pires, com o PSDB e com o Cidadania? Não sei se você se recorda, o Kiko e o Gabriel na disputa, a eleição acabou sendo judicializada e virou aquele imbróglio e no fim ninguém venceu, todo mundo perdeu. Venceu. Exatamente. Vai acontecer a mesma coisa, Gabi. A história se repete, mudaram os personagens, só isso. Então, vou pedir para colocar a imagem aí do Manuel Marcos na tela, não sei se vocês têm aí, a gente mostrou eles um pouquinho mais cedo. Então, esse vai ser um exemplo, e eu estou aqui direto do Litoral Norte para falar dessa situação que vai acontecer aqui. O Colucci não tem reeleição lá em Ilhabela, o filho, teoricamente, porque a eleição muda, né? A legislação se judicializa, tudo acontece aqui nesse país, pode ser, né, que o João Pedro não pode, mas o União Brasil está com o atual prefeito da Máquina, que vai querer fazer um sucessor, mas o seu principal adversário está na sua mesma federação. Como é que a federação vai lançar os dois? Conta para mim, Gil, você que também fala bastante sobre política. Pois é, a questão, Gabi, é assim, eles estão tomando certas atitudes agora sem pensar no que vai ser depois. Tudo isso que está sendo lançado agora, como o exemplo que você deu lá de Ribeirão Pires, foi a mesma coisa. Foi lançado, depois virou um imbróglio que ninguém resolveu e todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Então agora, mais uma vez, está acontecendo isso. É o que eu falei, muda-se apenas o local e os personagens, mas o cenário é o mesmo. Vai acontecer a mesma coisa, Gabi. E aí nós vamos ficar naquela questão, e depois? Quer dizer, tudo isso está acontecendo num momento quase que primordial e decisiva. A gente tá as ações partidárias estão acontecendo, os políticos estão tomando posições, estão se posicionando, mudaram de partido, se colocaram, se candidataram ou não, ou desistiram de candidaturas. Tudo isso está acontecendo de uma vez só e agora, neste momento. Então, num futuro ou muito próximo, ou vai ficar para a última hora que nós vamos ter o desenrolar de tudo isso. Somente pessoas como você, com o conhecimento que você tem, com as fontes que você tem, é que você consegue levantar um cenário diário do que está acontecendo. Prever o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã é quase que impossível agora. É impossível, é a gente dar tiro na água. Tentando, Gil, falar com o Antônio Rueda e também com o senador Ciro, para ver se eu consigo pelo menos uma aspas e um panorama de como irá ficar, então, essa federação aqui no nosso estado de São Paulo. Olha, eu estou aqui na frente da Prefeitura de São Sebastião e eu conversei agora há pouco com o Robson Santos. Ele é diretor de assuntos portuários. O Robson contou um pouquinho para a gente como a Prefeitura conseguiu fazer o governo federal declinar da PPP, ou seja, da privatização do porto, que traria um monopólio aqui para a cidade e também acabaria, né, com os empregos já existentes aqui no município. E o Robson contou isso para a gente com exclusividade, você acompanha agora. Lá na frente, lá no começo de tudo, o Infra tinha feito os estudos que metade do porto ia privatizar e a outra metade ficaria pública, junto com o berço público. E a iniciativa privada faria o seu berço privado. Aí está valendo, iniciativa, renda para o município, geração de emprego, etc. Está valendo. Só que da noite para o dia, não sei como, tudo virou privado, tudo. Iam trocar 7 operadores portuários, mais de 1.500 empregos por um cara só. A sensibilidade do prefeito foi muito grande nesse momento, entrou junto com o deputado Marcos Pereira. Marcamos uma reunião ainda com o Silvio, que é do Republicano, que é deputado federal do Pernambuco, pedido nomeação do Marcos Pereira, e aí o Silvio disse que ia negociar com a gente de novo, ia acertar com a gente de novo. Muito bem. Mas o Silvio foi embora. O Silvio saiu para sair candidato a deputado lá do Pernambuco. E aí entrou o Tomé Franca. Aí o Tomé Franca, o Marcos Pereira mais uma vez, marcou com o Tomé Franco, junto com o Reinaldinho, e nós fomos lá em Brasília, já com o novo ministro, e lá nós conseguimos retirar o arrendamento que era
para um só, por iniciativa privada só, e aí agora a gente vai rediscutir isso junto com a prefeitura, com os portuários, com os empresários, com a comunidade de São Sebastião. Então, para nós foi um ganho. Vocês entregaram um modelo de porto que vocês desejam para o Ministério. Qual é esse modelo ideal? O modelo ideal, primeiro que a gente luta pelo porto multiuso, né? Multiuso são várias cargas que tem que ter, porque a gente não pode ficar refém de uma carga só. Então eles queriam trocar todo esse porto multiuso para container. E a gente sabe que nós estamos do lado do maior porto da América Latina, que é Santos. E a gente sabe que na hora que Santos tiver no seu auge de movimentação, São Sebastião pode ficar refém de uma carga só e aí fracassar. Então a gente primeiro luta por isso, por multiuso. E é isso que nós queremos, né? O prefeito teve essa sensibilidade, entregou isso para a ANTAC, dizendo que o que está hoje movimentando 1,5 milhão de toneladas, granéis de vários tipos, bags, produtos siderúrgicos, offshore, quer dizer, um porto multiuso. E aí o Greenfield, onde é o porto que não está lá parado, e aí a iniciativa privada do container, que são mais de 200 mil metros quadrados, ele vir e fazer o seu berço, fazer o seu pátio de containers, né? Que a gente sabe que o porto ele não vai ficar só para o container, né? Ele tem que ter um espaço de container e lá fora, Caraguatatuba, aí sim, e lá tem um espaços grandes para nascer os grandes iates. E é isso que nós queremos. Para a gente encerrar, então esse ano não teremos privatização, PPP, nada caminhará por conta das eleições, vai ficar para 2027. Novo mandato, novo governo, né? Novo ministro. Novo ministro, e é claro que nós estaremos sempre atentos, sempre lá para contribuir, para a gente negociar, para todo mundo ganhar. Eu acho que tem que ganhar o governo federal, o governo estadual, o município e os trabalhadores. Se isso acontecer, para nós é de bom caminho. Tá aí então, voltamos com você, Gil, Gabi. O diretor do Sindicato de Assuntos Portuários, né, trazendo aí as informações para a gente. E agora, falando em sindicato, estou aqui com a presidente do Sindiserve, que é a Angélica, porque na última sexta-feira houve uma paralisação parcial do funcionalismo aqui em São Sebastião, e eles terminaram há pouco uma reunião aqui na prefeitura com o prefeito. Estava presente, Angélica? Estava sim. Com o prefeito, para trazer a contraproposta do funcionalismo para a administração. A Angélica vai contar um pouquinho para a gente quais são as reivindicações e o que consta nessa contraproposta. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos. Na sexta-feira, como colocado pela Gabi, foi feita uma paralisação dos servidores públicos municipais por reajuste salarial. No período anterior, 24, 25, nós não recebemos a correção salarial anual, como todo trabalhador recebe em seus salários, e foi feito apenas reajuste em vales alimentação e refeição, que não atende toda a categoria. Até a referência 5 recebe esses vales. Após essa referência, dentro da tabela de vencimentos, não recebe esse vale alimentação. Por fim, os aposentados também ficaram prejudicados, já que eles não contemplam esses vales e não tiveram nenhum índice de reajuste. Então, no período passado e desse período que fecha 1º de maio, nós estamos reivindicando o reajuste salarial anual dos 2 períodos, mais um respiro de aumento real, que é justo por conta da corrosão salarial e da perda do poder de compra dos trabalhadores. Tá certo. E agora, qual que é a expectativa, né? Na próxima quarta-feira, a Angélica deve apresentar essa contraproposta do governo em assembleia para o funcionalismo. E o que consta nessa contraproposta e qual a sua avaliação? Você acha que vai ser aceito pela categoria? Olha, é difícil saber, né, prever o que a categoria, vai decidir, porque em assembleia é por votação, né? A proposta que é colocada, parte dos servidores aceitam, outros são contrários e os votos são contados. Então, não conseguimos adivinhar se vai ser aceito ou não. A gestão propôs um índice que vai ser deliberado em assembleia, de acordo com o documento que vai ser enviado por escrito pela gestão. Então, nós não vamos nos adiantar quanto a índice e será deliberado em assembleia, pelo aceite ou não, e aí pela manutenção da nossa pauta, caso a categoria decida que não vai aceitar a contraproposta. Tá certo, Angélica, obrigada pela sua participação.
Obrigada a vocês, ótima tarde a todos. E na quarta-feira a gente volta, então, Gil, para trazer as informações dessa assembleia com a presidente Angélica para saber se os trabalhadores vão aceitar ou não, né, a contraproposta da gestão do prefeito Reinaldo Moreira aqui de São Sebastião. Gil. Vamos só aguardar, porque se não tiver também o aceite da maioria, como ela disse, aí vai ser um problema, né? Porque também a gestão também não tem muito o que fazer. Ela já fez uma contraproposta, enfim. Vamos aguardar. Quarta-feira, Angélica Garcia, presidente do Sindicerv de São Sebastião, então volta com o resultado disso tudo na apuração que a Gabi fez. Gabi, o que nós temos mais aí direto de São Sebastião? Para a gente encerrar, né, e aí depois eu dou um spoiler de amanhã do que eu vou trazer para vocês, porque eu estava fazendo as minhas apurações com os vereadores aqui de São Sebastião para saber sobre as contas do ex-prefeito Felipe Augusto, se vai passar ou não. Conversei rapidamente com alguns vereadores, eles disseram que do jeito que está, provavelmente não passará, mesmo porque tem o parecer do Tribunal de Contas do Estado desfavorável, com muitos empecilhos, e que possa vir a prejudicar, então, o município. Mas eu ainda tenho algumas apurações finais, então, portanto, vai ficar para o boletim de amanhã. Também uma entrevista exclusiva com o prefeito Antônio Colucci, de Ilhabela, para falar sobre o Fundo Soberano. O que é o Fundo Soberano? É como se fosse uma poupança de emergência que a cidade fez ao longo dos anos com os recursos dos royalties. O prefeito está brigando, né, para conseguir aprovar a retirada desses recursos para utilizar investimentos no município, mas tem uma rejeição, uma resistência de todo esse conselho, e ele conversou com a gente exclusivamente e vai veicular amanhã cedo essa entrevista. Eu trago essas informações amanhã pela manhã. E para a gente encerrar a minha participação, você sabia que aqui em São Sebastião tem um museu de arte sacra e que revela uma história escondida aqui na cidade que impressiona pelo legado da fé, Gil? Pois é, você acredita que na última passagem que eu estive por aí, eu fiquei de ir a esse museu, não consegui, mas eu gostaria muito de conhecer a história, saber sobre as curiosidades. Na minha próxima estada, com certeza eu irei até o local. Eu vou pedir para colocar as imagens. A Capela de São Gonçalo foi tombada em 1969 e o restauro foi iniciado em 1981. Guarda um dos acervos mais simbólicos do litoral norte paulista. O espaço, que atravessa décadas de história, segue aberto ao público e chama a atenção pela preservação cultural e religiosa. Eu fiz essa viagem, eu até brinquei quando eu entrei. Eu falei, vocês pensam que é só na Itália que tem museu com arte sacra? Olha que riqueza que nós temos aqui no quintal de casa em São Sebastião, e a Cleide contou a história pra gente. Essas imagens aqui, essas 4, elas foram encontradas numa reforma que teve na Igreja Matriz no ano 2000. E por acaso, digamos por acaso, por quê? Porque na reforma eles encontraram as 4 imagens. E, detalhe, elas tinham algumas partes que estavam quebradas. Então a gente acredita que, por ter quebrado alguma parte da imagem, eles guardaram dentro da parede. Adentro Tem essa espessura aqui, ó. Então, por isso que explica uma imagem tão grande, né, ser encontrada na parede. Na época, os pretos construíram porque eles cuidavam do cemitério que existiu aqui nos fundos. Então, era frequentado pelos pretos, pelos pardos, libertos, cativos e as pessoas de menos poder aquisitivo. Tá, então, um passeio gratuito para ser feito de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, com uma história. E essa capela, Gil, ela foi construída pelos escravos, pelos negros, para serem, conforme ela contou aí, para eles louvarem a Deus, enfim. E naquela época ainda existia muito preconceito, mas vale a pena para quem vier a São Sebastião. Eu até fiz o questionamento, falei, por que não funciona aos finais de semana? Ela falou, porque se tiver sol ninguém vem, vai todo mundo para a praia. Então, eu me despeço por aqui, fico por aqui. Amanhã eu volto no DN primeira edição com mais informações de todo o estado de São Paulo e trazendo os bastidores da política das eleições 2026, porque o modo eleições já está ativado, Gil. Módulo eleições ativado, coisa de super-herói, heroína, guardiã. É isso aí, Gabi. Amanhã você volta com muito mais informação. Por isso que eu não consegui entrar, eu fui de sábado, por isso estava fechado. Foi por causa disso. Mas só para... Isso aí é uma obra do século XVII, é uma coisa fantástica, imperdível para quem estiver na região. Obrigado, viu, Gabi?
Ô Gil, e só para fechar, eu falei para a Cleide, sabe o que está faltando aqui? Porque aí o pessoal vem no final de semana, tá faltando uma cafeteria para vender uns mimosinhos, uns souvenirs da cidade. Aí funciona ao final de semana. Então já fica a dica para o prefeito Reinaldo, a gente está bem aqui, a prefeitura acabou de acender as luzes azuis por conta do Abril Azul, e a gente já deixa esse pedido, olha, faça uma cafeteria lá no Museu de Arte Sacra, na Capela São Gonçalo, que vai bombar. Obrigado, Gabi. A gente se vê amanhã e tendo qualquer novidade sobre essas últimas informações que nós estamos apurando aqui, estaremos em contato. Beijo, fica com Deus, Gabi. Até amanhã. Até amanhã. Muito bem, 17 horas e 44 minutos, continuando pelo Litoral Norte, hora de acionar o nosso correspondente da região, direto de Ubatuba, Francisco Trevisan, com as informações, fechando aí o nosso giro pelo Litoral Norte. Trevisan, boa tarde, seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, Gil, excelente segunda-feira para você, para todo mundo que está aqui na programação da Guardiã da Notícia, e já que tem São Sebastião, a Gabi por lá, e tem trânsito, hein? Nesse momento aí, 2 horas lá de Ilhabela para São Sebastião, já no sentido contrário do continente para a ilha, 30 minutos, o tempo comum, né, normal, lá na travessia de balsa, Gil. E temos um destaque de hoje, a gente já está preparando a nossa convidada aqui, que é a filha daquela senhora que ficou gravemente ferida aí num acidente de ônibus que a gente mostrou aqui no finalzinho do download na sexta-feira, né? Ela vai conversar com a gente, vai contar como é que está sendo as tratativas até o momento, Gil. Para a imprensa, a empresa Sou e tampouco a prefeitura, nenhum deles falaram, não quiseram comentar nada, né? Mandei outro e-mail reiterando hoje, o silêncio é sepulcral, Gil. Continue apurando qualquer novidade, você entra aqui nos seus plantões ou no DN1 com a Fabi e com o Fred, ou aqui com a gente no DN2. Que nós temos mais sobre o final de semana aí no litoral? Gil, tivemos aí um mar com um pouquinho de ondas, né? Então, aí não teve assim, afogamentos, nada, o povo ficou aí mais tranquilo, curtindo o sol, fim de semana gostoso, tranquilo aí para todo mundo, no retorno também, né? E tudo gostosinho, como tem que ser, né? Aqui no litoral, tinha bastante gente, mas todo mundo aí se respeitando. A gente já tem a Rosana aqui para a gente conversar com ela, Ali. Ela está conectada, mas não está posicionada e a gente não conseguiu ainda colocá-la para a sua entrevista. Você tem mais alguns assuntos que a gente possa tratar enquanto a produção tenta fazer contato com ela para que ela se posicione para entrar? Podemos continuar. Temos também aí uma nota de repúdio, Gil, que a Gabi falava ali de Felipe Augusto de São Sebastião, é um dos destaques também lá no portal Guardiã da Notícia, né? E onde ele critica o promotor de justiça lá da cidade, né? E o direito à resposta dessa vez veio do Ministério Público também, então é um dos destaques lá do portal guardiandanoticia.com.br, Gil. Pois é, a Osana está com problema de conexão, ô Trevisan. Qualquer coisa a gente passa ela para amanhã, porque ela não está conseguindo se conectar, já são 17 horas e 47 minutos. Hoje nós temos o Curtas e Picantes, o Donizete já está aqui de plantão, pronto para começar. Então eu vou para outra região e amanhã a gente volta com o Litoral Norte. E aí a gente tenta falar antes com a Osana para ela conseguir se posicionar e liberar para que a gente possa transmitir, tá bom, Trevisan? Obrigado pela sua participação. Foi curto, mas foi eficiente. Pode deixar. Bom, grande abraço, Trevisan. Amanhã a gente volta a se falar. Nós vamos para um rápido intervalo. Acesse as nossas redes sociais. Aguardandanoticia.com.br é o nosso portal para que você fique muito bem informado e acompanhe com imagens. Também pelas nossas multiplataformas. 17 horas e 48 minutos. Próximo bloco, vamos falar do Alto Tietê com o nosso correspondente Ricardo Café. Agora, intervalo. Download da notícia, segunda edição. Alto Tietê. Alto Tietê.
Pelo horário de Brasília, 17 horas e 56 minutos. Hora de acionar o nosso correspondente do Alto Tietê, Ricardo Café, na linha com a gente. Boa tarde, quase boa noite, Café. Seja bem-vindo. Hoje, de Externa. Por onde você anda, Café? Oi, Gil. Estou aqui em Mogi das Cruzes e hoje eu trago o destaque sobre dois assuntos aqui na cidade, tá? Primeiro é o seguinte, amanhã a Prefeitura de Mogi vai levar a vacinação contra a gripe para os motoristas de ônibus do transporte coletivo aqui do município, tá? E essa ação vai ser feita então na terça-feira lá no Terminal Central, na sala de apoio da GCM, da Guarda Municipal, lá na sala da GCM das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, tá? É uma ação que é direcionada para os motoristas que são identificados, que eles fazem parte do grupo prioritário da vacinação contra a gripe nessa etapa. Gil, além disso, aqui em Mogi das Cruzes, nesse fim de semana, tem outro destaque que foi a mega operação Tapa Buraco, que foi lançada pela prefeita Mara Bertaioli, e essa operação ela começou pelo distrito de César de Souza, onde eu estou por aqui, e eles já divulgaram um balanço, tá? 423 buracos foram tapados nesse fim de semana, uma área aí de mais de 2.400 metros quadrados atendida, com cerca de 184 toneladas de massa asfáltica, que atenderam um total de 77 ruas nesse fim de semana. Gil, essa operação Tapa Buraco, ela continua no município e a população pode participar, pode auxiliar, né, enviando fotos, vídeos, por um número de WhatsApp que foi divulgado pela Prefeitura. Esse WhatsApp é o 932449524. Fica mais fácil, né, da população passar a informação, passar os detalhes. Eu vou deixar esse número lá na guardiandanoticia.com.br, no nosso portal, com todos os detalhes. Então, quem precisar anotar, quem precisar guardar, já salva esse contato, põe lá, né, o WhatsApp da Operação Tapa Buraco, e aí quando encontrar o buraco na rua, né, eu estou aqui na Vila Suíça mostrando aqui, ó, o asfalto aqui da região. Realmente, em alguns pontos é preciso fazer essa obra, fazer esses reparos, e aí o pessoal da Prefeitura vai executando, então, os reparos conforme as demandas vão surgindo. Ok, Gil? Agora são 5 horas e 58 minutos. Volto contigo aí no estúdio. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Amanhã estaremos de volta pela manhã no DN1 e depois comigo aqui no DN2 com mais informações. Café, obrigado, aquele abraço, bom trabalho. Amanhã a gente volta a se falar. Ok, um abraço, até mais. 17 horas e 58 minutos. Para ficar muito bem informado, acesse o nosso portal guardiandanoticia.com.br e mantenha-se informado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Encerramos por aqui o DN2 desta segunda-feira, dia 13 de abril. Obrigado, equipe. Na sequência, Donizete de Souza, já plantado aqui, pronto para começar. Curtas e picantes desta segunda. Tchau, até amanhã. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br.
Teracorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.